Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais dos 8º anos, tá bom? Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e hoje a gente vai dar continuidade àquilo que estávamos estudando referente à razão e proporção, tá bom? Então, através disso é que a gente vai começar aí a desenvolver novas habilidades, tá bom? Vimos aí a relação de proporcionalidade. E agora, no final da aula passada, eu deixei um desafio aí para você em relação a de como essa proporcionalidade ela pode ser feita, tá bom? A gente viu aí exemplos lá do bolo, que a gente viu aí o aumento proporcional, mas aí eu deixei um desafio para você em relação a uma pessoa aí correndo, em relação à distância, ao tempo e à velocidade que ela estava, tá joia? Você sabe que o formato da nossa aula é um formato digital, você pode acompanhar a nossa aula através do celular, através do tablet ou através do computador, tá bom? Então, através dessas 3 ferramentas aí, você consegue assistir a nossa aula, certo? Você sabe também que existe um aplicativo para que você possa estar fazendo o download dele, tá? E aí eu vou passar a palavra para a professora Briane, que está me acompanhando hoje e que está fazendo aniversário, tá? A gente deu 4 aulas hoje, só esqueci de uma, não foi, Briane? Pô, esqueci de uma lá no 9º ano, tá bom? Mas hoje é aniversário de Briane, então parabéns para você nessa data querida. Obrigada. Muitos anos de vida e fale do aplicativo. Bom, gente, obrigada, professor Pedro. A gente já está aqui logado no aplicativo. Um montão de gente já participando, dando bom dia para mim e para você. Tem aqui o Luciano, ele colocou que é da escola Dr. Rodolfo Aureliano. O Diógenes deu bom dia pra gente, Carlos, Luciano colocou parabéns, Bri, já gostei, fiquei feliz aqui já com essa relação que a gente tá criando, eu fico muito, muito feliz com isso, tá certo, gente? Diógenes, obrigada também. Então, né, essa ideia de trocar, nesse momento, ideia, eu já ia dizer ideia de trocar ideia, é pra gente conseguir aqui trazer a aula mais dinâmica, né, a participação de vocês enriquece a maneira como a gente ministra aqui as aulas e tira as dúvidas, tá? Para quem ainda não tem o aplicativo, você pode aí ser direcionado para a lojinha. Agora quem está me ajudando aqui é o Cleiton, né? Vai colocar o QR Code aí das 2 possibilidades aí de lojinhas aí dos aplicativos para você ser direcionado, fazer o download desse aplicativo, tá certo? Entrando nele você vai logar com o seu login, a sua matrícula e a senha, a data do seu aniversário, com dia, mês e ano, né? 8 dígitos no total. E aí a gente consegue interagir no momento dessa aula. O Luciano já está dizendo aqui, quero o bolo, viu? E se tivesse, a gente já conseguia compartilhar por aqui, um bolo virtual, então. Então, gente, eu vou voltar aqui com o professor Pedro. Ele vai ministrar hoje o finalzinho dessa sequência de aulas falando sobre razão, proporção, né? A gente começou essa semana bem legal. E aí eu volto com outros comentários e as dúvidas de vocês, tá certo? Vai lá, professor. Bom, então vamos embora, pessoal, não deixe de comentar aí, não deixe de participar da aula através do nosso chat, tá bom? Fala com a gente que a gente fica bastante feliz aí. O aluno já chamou o Briane de Bri ali, acho que não sabe se é com 2 N, se é com N só. Já aparece aqui. Já aparece, né? Então tá bom. Vamos lá, gente, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, tá bom? Lembrando aí do nosso canal no YouTube, tá bom? Sempre falo aqui para vocês, já passamos de 8.000 inscritos. Semana que vem eu quero vir aqui e falar que já passamos de 9, tá bom? A quantidade de alunos que temos na rede é muito grande pela quantidade de inscritos que temos aí. Então, se você já é inscrito no canal, manda aí para todo mundo, manda para o seu amigo, manda para o seu parente, para a família todinha, para a gente crescer esse canal. E lá tem uma playlist lá dos 8º anos que você pode acompanhar todas as nossas aulas de matemática, não só de matemática, mas de todas as outras disciplinas também. Você pode acompanhar lá as aulas e ver aí o cronograma da trilha bem bonitinho, tá bom? Então vamos relembrar aí, vamos vivenciar o que a gente viu na aula passada, tá bom? Então vamos acompanhar aqui que a gente viu a relação aí de proporção, tá bom? A gente estudou razão na segunda-feira, certo? E ontem estudamos proporção e hoje nós vamos revisar essa questão de proporção porque a gente vai dar uma continuidade em relação a essa temática. Então a gente viu que proporção, ela é a igualdade entre 2 razões. Você tem 2 razões, se elas forem iguais,
a gente forma aí uma proporção, tá bom? Depois a gente viu como fazemos para verificar, tá? Uma proporção. A gente verifica uma proporção através do produto dos meios pelos extremos. E aí eu falei para você fazer um xizinho aí, bem bonitinho e tal. E quando você fizer esse xizinho aí, você vai multiplicar esses números que estão nos extremos dessa setinha, tá joia? Então eu tenho aqui, nesse exemplo aí eu tenho 6 vezes 5, que é igual a 30, e tenho também que 3 vezes 10 é igual a 30 também. Então tá vendo aí que o produto deu o mesmo valor. Então se o produto deu o mesmo valor, eu tenho aí uma igualdade entre razão, então eu tenho aí uma proporção. Então essa é a definição de proporção, tá bom? Continuando aqui, ó, a gente viu também o exemplinho do bolo que eu falei na aula passada para vocês. Eu tenho aí, ó, para você fazer 12 porções desse bolo, você precisa daqueles ingredientes ali, tá joia? Então a pergunta é, para a gente fazer 24 porções, tá, desse bolo aí, como é que a gente faz em relação àquela quantidade ali dos ingredientes, tá? Então eu tenho ali, eu coloquei interrogação e aí a gente viu a relação que existe entre eles, tá bom? A gente viu aí que de 12 foi para o 24 e essa relação aí é do dobro, tá bom? Então, quando a gente faz aí o dobro, todos os elementos que a gente tem aí em relação àqueles ingredientes que a gente colocou lá do bolo, tá bom? A gente vai ter que dobrar. Por exemplo, para fazer 12 porções, são 2 xícaras de chá de açúcar. Então, para fazer 24 é o dobro. E o dobro de 2 é igual a quanto? É igual a 4, tá joia? Então essa foi a ideia que a gente viu aí em relação à aula passada. Eu vou passar a palavra aqui para a Briane rapidinho para ela fazer suas considerações em relação a essa temática. Então, né, pessoal, a ideia do bolo já foi puxando gancho para o meu aniversário, eu acredito, viu? Mas vê, como a gente já faz essa ideia da proporção no nosso dia a dia, né? Se a gente tem a possibilidade de fazer o dobro de uma receita, a gente nem pensa na parte matemática de fato. É uma coisa lógica que a gente dobre os ingredientes. Quando a gente pensa nessa ideia de dobrar os ingredientes, mesmo que a gente faça uma receita, o conceito matemático que Pedro está trazendo é essa ideia de perceber que eu vou precisar dobrar todos os ingredientes, dobrar uma operação matemática que a gente está fazendo, né? Então, essa noção de perceber esse tipo de comportamento matemático traz a ideia de proporção para a gente. E aí ficou massa esse exemplo que ele trouxe, porque é um exemplo que a gente usa no dia a dia e já está utilizando aqui no conteúdo também, tá bom? Vou voltar lá com ele. Depois disso, pessoal, a gente viu outra situação aí em relação a quantidade de ingredientes, tá bom? Eu coloquei aí uma suposição aí de, para fazer 12 porções, a gente precisava de 4 colheres de sopa de margarina, certo? E para fazer, e com 12 colheres de sopa de margarina, a gente consegue fazer quantas porções? Então a gente começa a entender aí, que eu começo a colocar interrogações, lembra quando você estava lá no 6º ano, no 7º ano, você começa a entender essa questão algébrica e a gente começa a colocar os termos desconhecidos através de símbolos. Interrogação, uma bolinha, um quadrado, tá? E agora a gente vai colocar letras, tá? Que chamamos de incógnitas. E eu pedi também para você verificar essa aula de equação lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então a gente fez aí, ó, uma igualdade entre duas razões, formando uma proporção. E o que foi que a gente viu? Que quando temos uma proporção, o produto dos meios pelo produto dos extremos, eles são iguais, tá? Então, primeiro eu fiz aí, ó, 12 vezes 12 é igual a 144. E a pergunta é, qual é o número que eu multiplico por 4, né? Que vai dar também igual a 144. Essa é a relação, tá joia? E depois a gente viu aí, ó, que esse valor é igual a 36. Tá bom? Como é que eu encontro esse 36, Pedro? Só você pegar aí o 144 e dividir por 4, tá bom? 144 dividido por 4 vai dar igual a 36, que é o resultado, tá bom? Dessa proporção. Então, se você tinha aí 4 colheres de chá de margarina para fazer 12 porções, com 12, tá? Você consegue fazer aí 36 porções.
você também consegue entender a relação que existe aí entre o 4 e o 12, né? O 12 ele é o triplo do 4. Então, o resultado também vai ser o triplo de 12, que é igual a 36, certinho? Então, na aula de hoje, a gente vai voltar para aquela relação que eu coloquei na aula passada, envolvendo aí o carinha que estava andando e ele percorreu uma distância em 30 minutos, tá? E o outro carinha que estava correndo e aí ele percorreu essa mesma distância em 10 minutos. Vamos ver qual é a relação que existe entre o rapaz que está andando, o rapaz que está correndo, né, sendo mais veloz, e a relação também que existe entre os tempos, tá bom? Então a gente notou aí o seguinte, a gente notou que quando a gente diminui o tempo, certo? A velocidade precisa o quê? Aumentar, certo? Quando ele diminui o tempo, ele precisa correr para chegar àquela determinada distância. E isso acontece também em relação ao outro caso lá, tá bom? Quando eu tenho aqui, ó, que o tempo foi de 30 minutos, então ele tem mais tempo para percorrer aquela distância e aí ele pode andar mais devagar. Então você pode notar aí que a gente tem relações envolvendo que enquanto um aumenta, o outro diminui, tá bom? E isso aí recebe um nomezinho especial que eu vou dizer já já para você. Então, a relação que existe aqui, ó, para o rapaz que está andando e o rapaz que está correndo para percorrer essa mesma distância aí de 1,5 quilômetros. Então, o rapaz que estava andando percorreu aí a distância em 30 minutos e o rapaz que estava correndo percorreu a distância em 10 minutos. Por quê? Porque ele foi mais rápido, tá bom? Então, o rapaz que estava andando, ele estava andando lá a 3 km por hora, tá bom? Então, você consegue encontrar a relação que existe entre essa razão que eu falei para você de razão especial, na nossa primeira aula dessa semana, eu tenho aí que ele corre 3 km, tá certo? Que ele anda 3 km em um período de 1 hora. Já o outro que estava correndo é mais veloz, então ele percorre em 1 hora um total de 9 quilômetros. Então, você avalia aí que a gente tem uma série de situações que a gente pode medir aqui, tá bom? O que é que a gente pode medir aqui, ó? A gente pode medir o tempo, a gente pode medir a distância e a gente pode medir também a velocidade, tá joia? Então, o que é que pode ser medido aqui? Eu tenho o tempo, eu tenho a distância e eu tenho a velocidade, tá bom? E aí a gente chega na definição de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou que pode ser contado. Então, eu tenho aqui, nessa situação, 3 grandezas. Quais são as grandezas? O tempo, a distância e a velocidade, tá joia? Então aí a gente tem essas 3 grandezas e a gente pode classificar as grandezas como diretamente ou inversamente, certo? Então já anota aí, já são mais 3 nomezinhos, tá bom? Novos que você vai aprender hoje, tá bom? Então aprendemos já o que é grandeza, é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, e a gente pode ramificar essas grandezas. As grandezas, elas podem ser classificadas como diretamente e como inversamente. E aí a gente faz a junção daquilo que estávamos vendo na aula passada, envolvendo proporção. Então, essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá bom? Então, vamos ver o que é que acontece com cada uma dessas grandezas, tá bom? Então, ó, quando a gente fala de grandezas diretamente proporcional, acontece um aumento ou uma diminuição, tá? Nas duas razões, certo? Como a gente viu lá no exemplo do bolo. A gente viu que quando a gente aumenta a porção, a gente tem que aumentar a quantidade de ingrediente. Se a gente diminui a porção, a gente diminui a quantidade de ingrediente. Então, nas grandezas diretamente proporcional, se uma grandeza aumenta, a outra também tem que aumentar, certo? Se uma grandeza aí ela diminui, sinalzinho de menos ali, ó, a outra grandeza também vai diminuir, certo? Então, quando você encontra essa relação aí, você tem grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, eu tenho aí, ó, o tempo, a distância,
certo? Elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento o tempo, eu aumento também a distância, certo? Quando eu diminuo o tempo, eu também diminuo a distância, tá certo? Então, fala aí no chat, comenta aí se você entendeu essa questão de grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, certo? E das ramificações também das grandezas, que elas podem ser diretamente ou inversamente, e aí a gente junta com a ideia de proporcionalidade, tá bom? Então eu vou explicar aqui o que é grandeza inversamente proporcional, enquanto você fala aí no chat, já já eu passo a palavra para a Briane, tá bom? Então nas grandezas inversamente proporcionais, certo? A gente tem outra relação aí, ó. Enquanto uma grandeza, enquanto uma razão ela aumenta, a outra diminui. Enquanto uma diminui, a outra ela vai o quê? Aumentar. Foi a relação que a gente viu aí entre a velocidade e o tempo, certo? A velocidade e o tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando a gente aumentou o tempo, a gente diminuiu a velocidade. E quando a gente diminuiu a velocidade, a gente aumentou o tempo, que está mostrado ali lá na figurinha, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando o tempo aumenta, a velocidade diminui, e quando o tempo diminui, a velocidade ela faz o quê? Ela aumenta, tá bom? Então, só relembrando aí, o que são grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá bom? E essas grandezas, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Quando temos aí as razões que quando uma aumenta, a outra também aumenta, diretamente proporcional. Se uma diminui e a outra também diminui, diretamente proporcional. Muitos alunos se confundem. Se está as duas aumentando é diretamente, se está as duas diminuindo é inversamente. Não, não tem relação. O que tem relação é que se as duas estão aumentando ou as duas estão diminuindo, diretamente proporcional. Agora, se uma aumenta e a outra diminui, temos aí grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui rapidinho para a Briane. Ela vai fazer suas colocações em relação a esse tema e ver como é que está a movimentação ali pelo chat. Então, Pedro, o pessoal está acompanhando. Pelo que eu estou entendendo aqui, está fluindo. Algumas dificuldades que são normais dessas classificações, né? O Diógenes tinha comentado mais cedo que ama essas aulas e a gente fica bem feliz com isso, né? Eu até coloquei aqui, ai, que bom, né? A gente falou no comecinho que a interação move a aula, deixa a aula mais dinâmica, né? Isso é muito legal. Aí depois eles fizeram um comentário aqui, o Luciano, o Cássio, disse que está aparecendo a aula de português, porque tem muita informação ao mesmo tempo. Mas aí a gente colocou aqui essa relação de você fazer a comparação entre dois valores, né? Entre duas grandezas. E o que a gente percebe? Que existem duas situações possíveis, na verdade três, né? Ou aumenta e diminui juntas, ou uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Se a gente compara dois valores que aumentam juntos, Pedro colocou ali a necessidade de fazer um bolo e a necessidade de fazer 3 bolos, então eu estou aumentando a quantidade de bolos, eu aumento a quantidade de ingredientes também. Então, as duas situações estão crescendo juntas. Daí a gente vai ter uma coisa diretamente proporcional, né? Assim como se eu diminuísse a quantidade de bolo, eu teria que diminuir a quantidade de ingrediente. Então, os dois estão diminuindo juntas. Quando o movimento é o mesmo, os dois aumentam juntos ou os dois diminuem juntos, a gente vai dizer que é diretamente proporcional. O último exemplo que ele colocou lá foi a velocidade e o tempo, né? Se a gente aumenta a velocidade, a gente consegue chegar num lugar em menor tempo. Então, quanto maior, menor. A gente vai ter aí essa relação de inversamente proporcional. Aí você pensa para comparar isso, não é nem necessariamente pela palavra, mas se é movimento contrário, é movimento inverso, né? Então, é inversamente proporcional. Se a gente tem os dois aumentando juntos ou diminuindo juntos, é diretamente proporcional. O que eu aconselho que você faça? Já faz a anotação aí no seu caderno de quais situações a gente está utilizando aqui para fazer a representação de cada classificação. Porque aí quando você for revisar suas anotações, você vai lembrar, esse tipo de relação é direta por quê? E esse tipo de relação é inversa por quê, tá?
Então, esse tipo de comparação é o que vai fazer com que a gente classifique em situações diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá certo? Luciano, se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, o Pedro ainda vai dar algumas informações aqui, uns exemplos, aí a gente vai conversando aqui no chat e finaliza, que aí eu faço comentário aqui no finalzinho da aula, tá bom? Vou voltar com o professor Pedro, tá? Manda a dúvida aí, tá bom, Luciano? Briane, eu já disse que tínhamos hoje. Briane desligou o ar aqui, gente. Tava um frio do além. Eu tava me tremendo. Ela desligou. Coração pra você. Estávamos todos, gente, morre de Vamos frio. lá, gente, vê só. Acompanha esse exemplo aqui, ó. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários. Então, eu tenho aí duas grandezas, beleza? A primeira grandeza é a quantidade de mercadorias produzidas. E a outra grandeza é o número de funcionários. Então, pensa comigo. Para a gente fabricar uma quantidade de peças, certo, em uma fábrica, eu preciso de mais ou menos funcionários. Quando eu aumento a produção, a quantidade de funcionários deve ser maior ou menor. Então, claramente, para a gente ter uma quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica, quanto maior a quantidade, maior deve ser o número de funcionários. Então, eu tenho aí duas grandezas que são o quê? Diretamente proporcionais, tá bom? Então, essa vai ser a relação em alguns problemas que você vai conseguir encontrar para identificar se essas grandezas elas são diretamente ou se são inversamente proporcionais, tá bom? E aí a gente vai colocar valores para que você faça esses cálculos, tá certo? Então, lembra aí da regrinha de 3, tá certo? A gente tem aqui, ó, a razão, temos a proporção, que já vimos nas aulas passadas, temos as grandezas diretamente proporcionais e temos as grandezas inversamente proporcionais. Então, observa a relação aí que a gente fez em relação aos bolos, tá bom? Eu coloquei ali uma interrogaçãozinha, certo? Para a gente descobrir qual é o valor daquele termo desconhecido ali, certo? Então, como é que a gente faz para encontrar esse termo desconhecido? A gente faz por regra de 3. E por que esse regra de 3 recebe esse número? Porque eu tenho aqui, ó, 3 informações, certo? E preciso encontrar a quarta, tá bom? Eu tenho 3 números e através desses 3 números eu vou fazer uma proporção, tá? Meio pelos extremos e vou encontrar o valor da quarta informação, certo? Por isso que o nomezinho aí é regra de 3, tá certo? Então vamos resolver essa situação que a gente acabou de falar aí sobre as grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Porque como a gente viu as grandezas diretamente proporcional, a gente fez lá a proporção, lembra, né, na aula passada? A gente fez a proporção lá da porção do bolo com a quantidade de margarina, certo? Fizemos meio pelos extremos, tá? E encontramos o valor desejado. Já em grandeza inversamente proporcional, tem um estalozinho aí que eu vou mostrar para você aqui agora, tá bom? Então vamos fazer aí a relação apenas do tempo com a velocidade e vamos ver o que é que acontece com isso aqui, tá bom? Então observa aí, ó. Para você resolver aí uma questão de proporcionalidade, você precisa seguir esses passos. Quais são os passos? Primeiro, você precisa identificar as grandezas. A gente viu que as grandezas ali são o tempo e a velocidade. Segundo passo, você precisa organizar as informações. Então, organizando as informações, eu tenho aqui, ó, o tempo de 30 minutos com a razão lá do outro tempo de 10 minutos, tá bom? Você escreve a grandeza e coloca as informações dessa grandeza. Do outro lado, lá na velocidade, a gente tem 3 km por hora e eu quero descobrir o valor da velocidade lá de baixo, tá bom? Então, vamos ver aí como é que a gente faz essas questões. Depois que a gente fez aí a organização, depois que a gente montou a proporção, a gente precisa analisar essas grandezas, tá bom? Então pode notar aí, ó, que eu tenho o tempo e tenho a velocidade. E a gente já viu que essas grandezas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então depois que você organiza as informações, você precisa verificar se essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá bom? Então tá aí, depois disso você precisa fazer o quê? Montar, certo? Você precisa montar a proporção, tá bom? Tá mostrando aí a questão que eu acabei de falar sobre a grandeza ela ser inversamente proporcional, tá bom? Então a gente vai montar a proporção e depois a gente vai
resolver através dos meios pelos extremos na regrinha de 3, tá certo? Então eu tenho aí, ó, que 30 está para 10, assim como 3 está para o valor desconhecido. Foi dessa mesma forma que a gente resolveu lá a proporção referente ao exemplinho lá dos bolos, tá bom? Então acompanha comigo aqui o que é que vai acontecer. Ó, uma pausa aqui para lembrar das aulas de equações, tá bom? Para você olhar lá no canal no YouTube, tem uma playlist lá só falando sobre equações. A gente vai utilizar bastante também na hora de resolver uma proporção, tá? Então, substituir aqui a interrogação por uma letrinha V de velocidade. Ah, Pedro, eu posso colocar J? Pode, não tem problema nenhum não, tá bom? Desde que você entenda que esse valor aí é o valor da velocidade quando o tempo for de 10 minutos, tá? Então, fazendo aí ó, o meio pelos extremos, observe o que é que a gente vai encontrar aqui. Ó. 30 vezes V, a gente tem 30V. E 10 vezes 3, a gente tem que é igual a 30. Então, pode notar aqui ó, que você vai encontrar que a velocidade é igual a 1 km por hora. Oxe, Pedro, mas tu não visse lá que era 9? Algo de errado aí não está certo, né? Como é que um cara que vai percorrer, que vai andar 30 minutos, precisa, numa velocidade de 3 km por hora, para fazer esse mesmo caminho em 10 minutos, ele precisa de aumentar a velocidade. E a velocidade aí deu menor, certo? É porque existe o estalinho que eu disse para você na hora de resolver uma questão envolvendo grandezas inversamente proporcionais, tá bom? A gente viu aí que o resultado deu 9 e lá quando montamos a equação deu igual a 1, tá bom? Então, na hora de você resolver a equação, vou mostrar aqui, ó, que o que foi errado nessa questão aqui foi na hora de armar a proporção, tá bom? Então, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui para você agora, ó. Quando você monta a proporção, tá? Na grandeza inversamente proporcional, você precisa pegar uma das duas grandezas e inverter, tá? Que vem de inversamente proporcional. Então, quando você faz essa inversão da razão, aí sim você pode depois fazer o meio pelos extremos, tá bom? Então, observa aí, ó, que você precisa inverter uma das duas razões, tá? Ou você inverte a razão da velocidade, ou você inverte a razão do tempo. Agora sim, ó, eu tenho nos dois casos o mesmo valor, ó. 10 vezes V dá 10V e 30 vezes 3 dá igual a 90. Então, eu tenho aí ó, que o 10, quando passa multiplicando, eu tenho uma velocidade correspondente a 9 km por hora. Tá bom? Então, só relembrando aqui, para a gente já estar finalizando a nossa aula, tá? Quando as grandezas elas forem diretamente proporcional, você monta a equação lá, monta a proporção, faz meio pelos extremos e já resolve, de boa, certo? Já quando as grandezas elas forem inversamente proporcional, você precisa pegar uma das duas grandezas e inverter para depois fazer o meio pelos extremos, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane rapidão, tá? Para ela fazer as considerações finais e a gente se despedir aqui da nossa aula. Gente, esse 8º ano tá dando um show de participação. Eu tô adorando a participação do pessoal aqui. Vê só. O Cássio estava acompanhando o cálculo que tu estava fazendo, Pedro, ele colocou 1, aí depois ele colocou, o ponto seria a multiplicação, aí quando você corrigiu aí a ideia, né, de inverter a proporção, ele colocou isso, como se tivesse acertei e tal, né, fiquei bem feliz. Depois chegou o Eduardo dizendo que tinha entendido aqui a maneira como você havia explicado, e o que Pedro colocou aqui no final, gente, foi a dica de que, quando a gente tem diretamente proporcional, né, a situação de diretamente proporcional, a gente nem vai se preocupar muito com esse tipo de troca, porque na verdade nem vai acontecer. Então ali você vai fazer a operação tranquila, né? Multiplica o meio pelos extremos e acha o nosso resultado. Mas o principal ponto de atenção aqui é que se a gente classificou inicialmente como inversamente proporcional, uma das duas situações que a gente classificou precisa ser invertida, para que a gente consiga aí, de fato, depois de inverter, multiplicar o meio pelos extremos e aí achar a nossa resposta, tá certo? Eu espero que vocês tenham, de fato, entendido aqui o conteúdo. A participação de vocês foi show de bola.
Não, eu não perguntei, eu afirmei. Olha aí, o Cássio já dizendo, eu já tinha afirmado aí. Beleza, Cássio, beleza. Então é isso, pessoal. Show de bola a participação de vocês. A ideia é que essa aula fique desse jeito mesmo, dinâmica e interativa, e que a gente consiga trazer essa ideia da dúvida e tirar essa dúvida no momento da aula, tá bom? Eu me despeço por aqui e a gente se vê numa próxima aula. Vai lá, Pedro. Como hoje é aniversário de Briane, né, eu vou me despedir conforme ela se despede em todas as aulas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.